Buenas, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Daniela Araújo, sou professora, esse aqui é o canal Daniela Araújo Professora, e enquanto estamos nós três divididos aqui, não está o bannerzinho, mas esse aqui é o Haja Útero para as notícias do dia. Olavo morreu! Tão triste, gente. Para com isso, vamos chorar? Vai, pega a tua touca e vai para a beirada da faixa chorar, pelo amor de Deus! Que isso? Gente sem sentimento. Morreram outros 600 mil, mas é tudo bagaceirada, é tudo brasileiro. Ninguém morreu lá fora. Vamos chorar. Que isso? Mas, enfim, estamos aqui reunidos para o Haja Útero, para as notícias do dia e militância também, porque é necessário. E hoje eu tenho um prazer imenso em receber o querido Cabelo, do Comitê Nacional Lula Livre, e também o nosso querido Ricardo Luca. Então, começando as apresentações, vamos lá, querido Cabelo, tá contigo. Tua apresentação, tuas considerações iniciais, não chora, vai passar. Nós vamos arrumar um outro Olavo. Enfim, bom, tá contigo. Eu tenho dois lamentos hoje. Eu não tinha uma camisa preta limpa, né? Então não pude apresentar meu luto, lamento. E não li o livro, Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Porque eu achei que se eu não ler o livro já era um bom passo, mas tudo bem. Bom, eu sou Cabelo, sou militante aqui do Comitê Nacional Lula Livre, estou hoje na organização também desse comitê, sou filiado do PT, não sou dirigente, mas sou filiado do PT, professor de Geografia e História aqui da Rede Pública Estadual, enfim, o Haja Útero atrai professor, é, né, uma coisa de louco, e para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com todas e todos presentes. Valeu pelo convite, Ricardo e Daniela, meus queridos. Muito obrigada, querido Cabelo. Ricardo Luca, de novo, que bom te receber aqui. Tá contigo, considerações iniciais, o teu luto, a dor, a agonia. Vai lá, tá contigo. Ai, gente, eu vou pro inferno. Se existe inferno que a Damares fala, eu tô lá. Mas se a Damares e o Olavo não estiver lá, eu já tô feliz. Tá contigo, Ricardo Luca. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra estar aqui novamente aqui com vocês. E esse dia parece que é um dia bastante auspicioso, eu diria. E cada um vai expressar seu luto da forma que expressa, então é dessa forma que a gente vai andar. E só para resumir a história, morreu um canalha. Então vamos tocar o nosso barco, né? Com você, Dani, obrigado. Eu é que agradeço. Pelo amor de Deus, adorei, porque eu tenho aqui, Cabelo, junto comigo tem a Grazi, que traz um resumo das notícias diárias, né? E aí eu fiquei catando aqui do que ela ia colocar. Adorei, ela colocou a notícia do Ocavo de Larvalho, e eu sou amiga da filha dele, da Heloísa. Nossa, e quando tu vê a história da Heloísa, tu assim, ó, se tu acha o Olavo um canalha, tu conhecendo a história da Heloísa de Carvalho, tu não só tem certeza, como começa a te dar um nojo dessa gente que segue esse crápula, que é um horror. E aí a grande notícia, assim, vai demorar um tempo para mim ler tudo que a Grazi selecionou em prol dessa notícia, porque, gente do céu. E antes, obviamente, né, bora lá fazer um momento, né? A gente tem aqui alguns teasers. E esse teaser aqui é em homenagem a essa grande perda social que todos tivemos, lamentamos hoje, estamos todos procurando nossa touca para chorar de touca na beirada da faixa. Olavo, esse teaser vai para ti. Olha só, Bolsonaro decretou luta oficial de um dia em todo o país pela morte do astrólogo Olavo de Carvalho. Essa notícia do 247, a Grazi Silveira foi...
era só isso a notícia. E aí, guris? Que coisa, né? Cirúrgico, né? Um dia para o Olavo de Carvalho, eu acho que então vamos decretar 620 mil dias pelo resto? Talvez podia, né? Porque, afinal de contas, foi o que você falou, nenhum. Tudo ralé, né? Tirando o Olavo de Carvalho. E tanta gente importante morreu e não teve uma palavra, né, do presidente. Elza Soares, semana passada, nada. Aldir Blanc, nada. Paulo Gustavo, nada. Paulo Gustavo, que fez, às vezes, de Ministério da Saúde, comprou oxigênio, apesar de eu discordar em termos políticos dele, porque ele era meio receoso de assumir qualquer posicionamento político para agradar todo mundo, mas isso é coisa que artista e vendedor pode ter. Mas nem esse cara, que tem uma lei com o nome dele, não foi homenageado, não houve luto, não houve nada. Esse crápula do Olavo, e cabe lembrar, MC Reaça, que achou que a amante estava grávida, fincou o braço na guria, de forma que deixou a guria desacordada no chão, e como um cara que segue o tripé bolsonarista Deus, Pátria e Família, ele faz o quê? Ele deixa a menina, morta ou não, porque ele não sabia, no chão, sangrando, e vai se enforcar numa árvore. E aí o Bolsonaro também se manifesta. Mas, querido Cabelo, menos um crápula. É triste, Daniela, a gente começar a pensar também igual a eles, né? Porque, assim, esses caras comemoraram tanto a morte da dona Marisa, a morte do neto do Lula, que foi uma coisa de louco, né? Um garoto que morreu no hospital público, com o avô preso, que sofreu bullying na escola porque chamava avô. Assim, esses caras, eles conseguem despertar na gente o que é de pior, né? Eles desenterram o que é de pior, porque assim, eu lamento qualquer pessoa que morreu, mas eu não consigo lamentar uma figura dessa, né? É uma pena em mim, né? Mas é o que eles despertam na gente. Essa semana morreu também a mãe do Bolsonaro, que ainda se vacinou. E as pessoas respeitaram o luto, né, do Bolsonaro. Pouquíssima gente postaram, porque assim, também não dá para você segurar todo mundo. Aí, não sou coveiro, tal. Essas coisas que ele despertou, e assim, grande parte dos militantes, dos companheiros, das companheiras aí que são ativistas das redes sociais não se pronunciaram, pelo contrário, falavam, olha, a gente não admite aqui falar, a mãe do cara morreu. O cara acabou de enterrar a mãe e vai jogar lá concorrer aos 28 milhões da Mega Sena. E eu desejo que ele perca, porque eu joguei na Mega Sena hoje. Mas... inclusive, se é o resultado, espero estar melhor. Mas, assim, é triste isso, né? Porque a gente está combatendo com as armas escolhidas por eles. E a gente precisa, né, enfim... Mas nem tudo é má notícia, né? Como diz o Lulu Santos, não desejamos mal a quase ninguém. Hoje eu gostei de parafrasear ele. Não, sabe, Cabelo, que eu digo assim, ó, o bullying com bolsonarista e gente louca, porque às vezes, de vez em quando me aparece um aqui que eu digo tem gente que nasceu atravessado, tem gente que nasce pelo lóbulo da orelha, tem outros que nascem pelo quadril, e tudo bem, se criam, às vezes se cair de 4 fica pastando, mas se cria, a gente sabe como é que é, a gente, né, vê esses tipiscos. Mas assim, ó, o bullying com essa gente é redentor, sabe? Eu acho bonito para quem... o Lula, por exemplo, eu acharia muito ruim se o Lula fizesse algo disso. O Bolsonaro fez isso com o Lula, fez isso com a Dilma, né? Que morra de câncer ou tenha um ataque cardíaco, né? Agora, de eu pegar todo sofrimento, toda a coisa que eu vejo com todo o povo e achar que as pessoas não podem, eu libero. Bullying com essa gente vale a pena. Aparece uns aqui, às vezes eu tiro horas falando besteira, sabe? Porque assim, ó, a gente tem que também, nós somos esquerda, mas a gente não é cabeça de prego para estar levando na cabeça
sabe? E depois de bem achatado, dizer assim, muito obrigada. Né? Isso já é a cultura do bom moço da América Latina. Apanha na cara e diz, ai, amor, desculpa, tu não queria o café nessa temperatura. Não, que não rola, não rola. Peça escusas, diria o Marreco. Aqui não rola. Aqui o bullying é pedagógico, a gente bota para fora, porque a gente tem que viver o dia posterior, né? A gente tem que viver o inferno. Cara, assim, ó, quando... eu não me lembro quem é que foi que faleceu e essa gente distribuiu panfleto, sabe? Festejando a morte dele. Não me lembro quem foi que faleceu. Foi de câncer. A Marielle, quando foi assassinada. Marielle. O que fizeram com a Marielle? Rasgar placa com o nome da rua dela. Assim, eles têm um ódio muito forte. É que a gente consegue combater o ódio com irreverência, com inteligência, né? A gente consegue ainda transitar em outros campos. E eles têm essa resistência porque o ódio, ele bloqueia, né, a pessoa. E como eles são bloqueados, a gente consegue se sobrepor. E trazê-los para o nosso campo, eles não conseguem vir. Então a gente está indo lá buscar eles no campo deles. Então, vamos para cima. Eu acho que tem hora que a gente precisa extravasar mesmo, Ricardo. Não, é isso mesmo. E a gente tem que pensar uma coisa. A gente está falando com o ideólogo do neofascismo, né? Então a gente está falando de alguém próximo de todos os fascistas, nazistas, fascistas, não é pouca coisa. Hitler, sim. Mussolini, é disso que a gente está falando. E daí a gente pode trazer quantas pessoas que essa gente matou. Quantas pessoas por falta de... pela história de vacina, não se vacine. E reformas trabalhistas, reforma previdenciária, está tudo no meio dessa gente, não é uma... Então a gente não está falando de pessoas normais, né? A gente está falando realmente de fascismo, de nazismo, do que há de pior hoje em dia na face da Terra. Acho que essa é a verdade. Então muita gente sofreu por conta dele, por conta deles. Mas aqui, né, o Ricardo já sabe, Cabelo, quando esse desgraçado ganhou, porque eu não tenho outro termo, não, é desgraçado, esse desgraçado ganhou, todo mundo aqui no meu bairro sabe que eu sou do PT, meu muro, o meu portão da garagem sempre foi atolado de coisas de conscientização, de esquerda, Lula livre, diretas já, depois, quando não tinha mais jeito na questão da Dilma, enfim, lutas até que hoje em dia eu fico, Daniela, mesmo? Mas, enfim. E aí, cara, quando esse desgraçado ganhou, juntou 5 sujeitos na frente da minha grade, todo mundo sabe que eu sou uma mulher separada, que eu não tenho homem aqui dentro de casa, entendeu? E aí me tiraram para Cagonilda, e aí eles vieram 5 aqui para frente de casa, e o meu problema maior foi que eu estava com as minhas filhas junto, e a minha pequena estava com 13, 14 anos, sabe? E aí eles chamavam, vem pra rua, vagabunda, porque agora é Bolsonaro, agora é capitão, vem pra rua, vagabunda, tu vai ver o que é bom pra tosse. Rapaz, você olha, demônio de invoca. Peguei um facão, peguei o meu machado de cabo longo, eu digo, eu vou, mas eu vou levar uns 3 junto comigo, que eu tô louca. Enfim, eu só parei porque a minha filha mais velha disse, mãe, não vai porque a Gabi tá chorando, que a Gabi é minha menor, não vai porque a Gabi tá chorando em cima da cama. Porque se eu vou, cara, eu ia arrebentar aquele sujeito, ia ter pedaço deles até hoje aqui, servindo de adubo para minhas plantas, sabe? Não tem igual. Cabelo, eu já perdi a eleição, já ganhei a eleição, sou filiada ao PT desde 1996, sabe? Então, assim, ó, eu já tive momentos de extrema tristeza, eu sou funcionária pública, eu sou professora do município, então já tive administração aqui no município que era do PSDB com o PMDB, fina flor da bagaceirada, né? Então, assim, ó, cara, é tudo eu nunca ameacei ninguém de morte, entendeu? Agora, o que esse cara fez, e por isso ele tira também de nós, porque a gente não é super-humano ou santo, né? Esses caras tiram de nós o ódio, e a gente tem o direito ao ódio. A gente tem o direito. Só que não, a gente não pode viver do ódio. A gente não chega, ai, gente, ui, que delícia, ai, morreu, ai, nossa. Não, a gente não vive assim, né?
Ninguém fica gemendo e se esfregando nas paredes, se chamando de lagartixa, ficou lá, morreu. Ninguém vai fazer isso. Agora, dizer que a gente... Pelo menos na rede, né? Sabe? Enfim, deixa eu dar uma boa noite aqui a quem já chegou. Maria Angélica Codibelli, querida, um beijão para Minas Gerais. José Fernandes Camargo, querido, mais feliz que pinto no lixo, um beijo para Goiânia. Alfa Técnicos, querido Milão. Aqui, o José dizendo que tirou o dinheiro do cofrinho para fazer um churrasco. Rosemary Teles Souza, um abraço aí para Caraguatatuba. Caraguatatuba. É, nosso a pessoa litoral que norte tem... Aqui perto. Eu tenho tanto a conhecer. Ing Gloctan, boa noite, obrigada. Artes da Carlota, Comitê Lula Livre de São José do Rio Preto, Sueli Resistência, querida, um grande beijo. Marcelo Mendes, Marli Perim, olha só, Dali Ricardo, Daniela. Marli, tudo bom? Marli, querida. Rondinei de Rondonópolis, no Mato Grosso, Jaqueline Oliveira, minha querida amiga, colega de categoria nossa, cabelo, e também lá no Sergipe, um grande beijo, obrigada. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Acho o Adair FR, querido militante aqui do PT de Sapucaia do Sul, Marlene Silva, querida lá de Campo Largo, no Paraná, e o nosso querido André Pereira. Enfim, aqui todo mundo dizendo que não deu para bater tristeza, né? Como disse aqui o Rondinei, contém ironia. Eu fico muito triste, como dizia minha filha quando era pequena. Muito triste, na tristeza, enfim. Olha, é isso mesmo. O querido Roberto Fantucci, colega teu aí, Ricardo, que ele também é professor de São Paulo. Um grande beijo. Aqui a Angélica Codibelli dizendo, Caraguatatuba, que a pessoa tem dificuldade, desculpa, é uma cidade linda demais da conta. Verdade, verdade. Caraguá é espetáculo. Eu sou bairrista, né? Adoro meu litoral paulista aqui. O Ricardo também é bairrista, adoro Ilhabela, enfim. Eu queria, assim, ó, só te dizer, né? A gente até é bairrista, Rio Grande do Sul, sabe como é que é, né? Gaúcho, melhor em tudo, CTG, espora cagada, né? Enfim, mas, assim, Deus foi maravilhoso, desenhou, se é que ele existe, desenhou o Nordeste, botou um recifezinho, botou um coralzinho, aí vamos botar uma enseadinha curvadinha aqui no Rio, aí vamos fazer um pão de açúcar. Cara, ele foi assim até Santa Catarina. Chegou a Santa Catarina, sai, cara, enchia o saco, mete um retão aí, bota vento e mar sujo. Isso é o Rio Grande do Sul. Litoral do Rio Grande do Sul é vento, um mar que é um gelado, pode estar 40, 50 graus, o mar do Rio Grande do Sul está -1, entendeu? Tu bota o pé aqui assim, ó, arrepia tudo que é cabelo que tu tenha, e além de tudo, mar sujo, vento que tu sai é bom para a pele, porque tu sai completamente renovado. Esticado, mulher, né? Não, e assim, ó, faz uma esfoliação natural, entendeu? Tu sai com os dentes também ficam mais brancos, porque se tu ri muito, bate aquele vento com aquela areia fina, cara, não precisa nem ir no dentista. Se botar rim para fazer uma obturação, só mandar botar uns negocinhos ali. Mas, enfim, só para dar um outro ar aqui para nós. Buenas, mas nós hoje também vamos falar de militância, e eu quero trazer uma notícia aqui de política para nós. E eu não sei muito bem o que sentir, porque eu de vez em quando gosto e de vez em quando eu não gosto. Obviamente que eu não estou falando das pessoas do meu partido, né? Normalmente eu gosto das pessoas do meu partido, com algumas divergências às vezes. Mas assim, em reunião na última sexta, o ex-presidente Lula, e se é ele que estamos falando, eu já confio, convidou o senador Randolph Rodrigues para fazer parte de sua equipe da campanha nas eleições presidenciais de 2022. Se o senador da Rede aceitar o convite, vai ajudar na composição do programa de governo e na articulação política. Com o chamado, o senador deve desistir da disputa pelo governo do Amapá. Randolph defende que seu partido apoie a candidatura de Lula à presidência da República. Buenas, e nós estamos naquela discussão tão boa, tão leve, tão light, que é o negócio do Alckmin, né? Ai, não, eu vou dar uma martelada na minha teta, não voto no Lula com o Alckmin.
Que bom, tá tudo tão bom para ti, né? Mas enfim, estamos nesse negócio e agora somando o Randolph. Eu particularmente gosto, concordo muito, às vezes, com o Randolph, mas a gente está vendo um lavajatismo que está morrendo, né? O próprio senador Contarato do Espírito Santo, que era um lavajatista por excelência, viu que continuando teria que começar a usar droga para continuar nessa linha. E nós temos agora um ano de militância que vai ser bucha. Então, quero que o Cabelo já nos diga o que tu acha dessa entrada do Randolph e como nos organizar para um ano desgraçado. E se vocês que estão assistindo quiserem combater o fascismo, amor, nós vamos ter muito trabalho. Então, Cabelo, querido, tá contigo e depois o Ricardo Lucas. Daniela, eu sempre fui um pessimista de formação, ainda mais quando a gente fala do cenário político. Quando você dá a ideia do já ganhou, claro que o já perdeu é pior, mas nós não ganhamos a eleição. O Lula tem uma batalha enorme pela frente, né? E, assim, não existe frente ampla do PT com o PT, porque seria a única frente que seria viável numa frente de esquerda, porque o PT com o PSOL provou que não dá certo ainda, tem que amadurecer muito essas relações, o PSOL tem muitos companheiros valorosos, mas assim, a gente precisa amadurecer bastante, né, essa relação, e assim, não adianta a gente também criar relações com partidos apenas que nasce para se contrapor ao PT. Nós precisamos buscar uma ampla relação, né? O Geraldo não é o Michel Temer, né? Isso assim, é o primeiro ponto que a gente tem. O Geraldo tem muita caminhada ainda para fazer na política. Ele não vai trair porque é o último passo que ele vai dar na vida, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que estar de coração aberto, né? Então, assim, a possibilidade de a gente ter o Geraldo, mesmo contrariando os setores do PT, outros partidos de esquerda nós não estamos falando só do PT, nós estamos falando de uma frente, de uma federação, né, da construção. Eu acho que o Geraldo já agregou, né? Porque assim, nós temos o estado de São Paulo, que você fala do Rio Grande do Sul, apesar de assim, o paulistano bairrista, mas São Paulo é um estado extremamente conservador, ainda mais quando a gente anda pelo interior afora, né? Você tem as grandes cidades que você tem um debate ideológico muito presente, porque os grandes partidos têm uma atuação muito forte. Mas você vai saindo, essa ideologia vai se diluindo, a esquerda vai praticamente morrendo, e esses partidos mais fisiológicos tomam conta do Estado. A vinda do Geraldo muda o cenário aqui, né? Muda esse cenário. E a gente consegue também penetrar em outros eleitorados que até hoje tinha medo do PT, que o PT é comunista, que mata a criancinha, que é a favor do aborto. E assim, todas essas pautas polêmicas que eles jogam para a gente, o Geraldo consegue fazer um contraponto. Esse é um ponto que eu acho que é importante. Isso também nós não estamos redimindo o Geraldo dos pecados dele. Isso também é um fato, né? A gente sabe que a história do Geraldo com as privatizações, essa relação próxima que ele tem, é uma postura que ele mesmo vai ter que se rediscutir para ele aceitar ser o vice do Lula. Então isso também ele está maduro o suficiente, eu acredito, né? Eu não tive nenhum contato com o Geraldo, eu estou falando pela análise que a gente faz, que o Geraldo ele está maduro para adotar outras posturas. O governo Lula não tem privatização. O governo Lula não tem venda de empresa. O governo Lula não é neoliberal. Essa agenda, ela não está nem secundarizada, ela está anulada, né? Numa possibilidade do governo ser do presidente Lula novamente, né? E o Lula também não vai fazer um governo de continuidade, assim. Foi interrompido um ciclo em 2016 com o golpe da Dilma, né? Foi interrompido aquele ciclo de desenvolvimento. Então nós estamos conduzindo o Lula a um novo mandato. E é um mandato que ele vai pegar uma herança maldita, muito mais maldita de quando foi herdado do governo anterior ao dele. Eu não posso falar o nome porque tem reunião marcada essa semana. Então, vai ter que reconstruir, de fato, o país, né? Vai ter que colocar novamente no rumo certo,
porque o país não tinha, estava muito longe, né? Em 2016, quando concretizou o golpe, o Brasil ainda estava muito longe de estar no caminho, mas estava no rumo. Então, isso, de fato, pode acontecer novamente. O Randolph, ele eu acho que ele é um cara extremamente estratégico, primeiro porque, assim, é um cara de uma região muito delicada e que está sendo muito destruída no governo atual, né? Ele é do Amapá, mas ali ele está na Amazônia. Então, se você pegar lá toda a região amazônica, que hoje tem um conservadorismo que não dá para saber de onde sai, né? A gente imagina que não, ali não é o povo que é conservador. Ali deve existir um enquadramento dos donos do Estado para manter aquele povo no cabresto. Por quê? São indígenas, são pessoas pobres, são migrantes que estão ali. Então, assim, a gente não pode permitir que uma região tão importante, tão rica, tanto na biodiversidade, toda a pauta ambiental, todo o recurso hídrico que existe ali, não pode ser colocado à disposição de mineradores, de grandes fazendeiros, dos grandes agropecuaristas, né, que estão acabando com a biodiversidade da Amazônia, né, acabando com toda a relação de conservacionismo que existe ali, né, dos recursos que as famílias vivem da floresta de uma forma positiva, acaba com esse modo de vida. Então, o Randolfo Rodrigues é um cara que consegue transitar bem ali, consegue criar um programa de fato. Eu acredito que, assim, é um cara que vem para agregar. Ele já foi do PT, foi para o PSOL, é um cara que, assim, tem posições coerentes na esquerda, foi um cara decisivo na CPI, que, lamentavelmente, a CPI da Covid está engavetada, né? É um lamento, mas foi um cara que, assim, foi muito importante e não estava se promovendo. Então, eu acho que a gente teve um ganho com o Randolfo. E, assim, a aliança se faz dessa maneira. A aliança se faz, primeiro, antes da eleição, se faz construindo um programa programático, de fato, né? Uma aliança programática, se constrói um programa, e vai ser um programa de esquerda, né? Com Geraldo, com quem vai somar, com o PMDB, se vir alguém do PMDB, mas vai ser uma aliança importante. Então, eu acho que, assim, eu confio no Lula, porque, assim, o cara passou o pão que o diabo amassou, com respeito da palavra, com a bunda, porque o diabo não amassou de outra forma na vida dele. O cara passa 580 dias preso, na masmorras de um bandido, que é o Moro. O cara enterrou a esposa, a gente estava comentando isso, enterrou o neto, foi uma maneira absurda, triste. O cara sai da cadeia sem ódio. O cara sai da cadeia, vai para fazer uma agenda mundial. O cara é recebido como chefe de Estado. Então a gente precisa confiar no feeling que o Lula tem para fazer política, né? Então eu acredito que isso, de fato, nos coloque em boas mãos para fazer essa aliança. Nós precisamos agora convencer o povo a não ser mais enganado por esse falso moralismo da direita, essa direita burra, essa direita agressiva, essa direita analfabeta, né? Que para ter um mentor que nem nosso querido finado, agora finado, felizmente, Olavo de Carvalho, então dá para ver que a gente está né? A gente está num momento difícil. Então, assim, esse povo que a gente estava ali, que são evangélicos, que foram enganados por ele, né? Porque, assim, essa pauta que eles colocaram sobre família, etc., dá para ver que eles... Então, é esse povo que a gente precisa conversar. O Lula sabe o que está fazendo, o Lula sabe construir uma aliança, a gente viu isso em todo o governo, e a gente vai buscar o povo e vamos explicar isso para o povo. Falar, olha, você foi enganado, volta para a pauta da esquerda, volta para ser trabalhador. Você não está nessa escola aí de que tá o banqueiro, etc. Você é trabalhador. Então é essa que a gente precisa tá discutindo. Desculpa aí por me alongar tanto. Não, excelente, porque a gente tem que falar muito sério sobre isso. Eu gosto de fazer muito assim, de fazer o momento aqui ser um pouco mais leve, porque a vida da gente tá um inferno. Tá dura. Né?
Tá horrível. Eu, além do que, as portas do inferno provavelmente é perto do Rio Grande do Sul, como eu te disse antes, né? Então, assim, ó, desde que abriram o portal do inferno para o Ocavo entrar lá, tá aqui, a gente tá 11 dias, assim, a sensação térmica é 50 graus. Então, assim, essa praga, desde que entrou essa praga, veio várias pragas junto. Mas, enfim, a gente vai conseguir se livrar dessa praga. Agora, a gente tem que entender o tamanho dessa praga, porque o Ocavo, que morreu hoje, esse cara era muito importante. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um plus a mais, a gente tem, glória a Deus, quiçá o nosso povo volte a retomar um pouco de lucidez e Edgar Preto seja eleito governador do Rio Grande do Sul, mas nós aqui temos células nazistas perigosíssimas. Então, quando para alguns representa determinadas coisas é uma barreira para pensar, não sei o quê, ou eu estou ouvindo lá o discurso do fulano que nunca se elegeu para nada e está ali botando defeito no Lula. Eu vou largar uma boa para. Espero que o Ricardo Luca goste, né? Porque tem gente, e aí eu falei no domingo no Hebdomadário, né, que a gente teve um suplente de deputado, né, Cabelo, que ele saiu do PSOL e foi para ajudar a família, os coronéis Ferreira Gomes, né? E dizendo que ele não concorda, que ele é anti-Lula. E aí, Ricardo Luca, às vezes a gente vê que é mais fácil a esquerda, ou suposta esquerda, né? Querer derrotar o PT do que a própria direita, porque a gente consegue conversar, a gente consegue dominar e fazer acontecer conversando com a direita. Mas e essa pseudo-esquerda? Ricardo Luca, tudo que eu perguntei para o Cabelo, mais essa pseudo-esquerda e a saída do suplente, porque eu não vou dizer o nome desse sujeito aqui, suplente de deputado federal que entrou no lugar do Jean Willis, que está no PT. Mas tá contigo, meu amigo Ricardo Luca. É o companheiro do Glenn, né? Vamos combinar como companheiro do Glenn. Bom, eu acho que eu vou seguir primeiro a linha do Cabelo. A gente tem que confiar no Lula, realmente não tem por onde escapar. Dani, dá uma conferida se a minha internet está boa, porque estava cortando um pouquinho. Tá Qualquer ótima. coisa você me avisa. Tá ótimo. Valeu. Bom, então, seguindo, a gente tem que confiar no Lula. E aí, se a gente começar a perceber, semana passada, se não me engano, o Ciro começou a dar uma cantada na Marina para ser a vice dele. O Lula chega agora e conversa com o Randolph. Ou seja, na verdade, o Lula começa a desmontar toda essa pseudo-esquerda, essa centro-direita, e realmente começar a fazer essa frente. Porque se o Randolph vai para o comitê de campanha do Lula, ele quebra completamente a União Ciro-Marina. A mesma coisa com o Alckmin. Eu detesto o Alckmin também. Assim como eu também não gosto do Randolph. Randolph é um lavajatista de primeira. Depois ele se afastou, mas era lavajatista também. Mas esses caras, você percebe que começa a quebrar tudo. Tirando o Alckmin daqui de São Paulo, porque daqui a gente já conversou sobre isso. O PSDB está aqui desde os tempos que a Rainha Elizabeth nasceu, né? Então, tirando o Alckmin, abre uma avenida para o Haddad. Então, a gente abre assim um campo imenso. Agora, desmontando também a rede junto com o Ciro, também desmonta mais uma boa parte. Então, assim, vamos falar o quê? Quem somos nós para falar alguma coisa do Lula, né? O cara é um gênio, assim, que não vai ter outro igual, né? Acho que é por aí, Dani. E a pseudo-esquerda vai começar a correr muito atrás, porque não vai ter jeito, né? Não tem como competir mesmo.
E eu só quero complementar a tua fala, né, Ricardo, que assim, ó, e outra coisa que nós temos, e acredito que todo mundo que está assistindo aqui, porque é muito difícil o gado aparecer aqui, né, mas todos nós aqui, a gente sabe o que o Lula passou. O Lula é o cara que está mais afiado e ele sabe, ele tanto sabe a necessidade que a gente tem de abrir determinadas conversas, mesmo que seja com pessoas que não são nem um pouco do nosso meio, né? Por quê? Porque ele sabe a importância que tem essa eleição em relação ao futuro do nosso país. Porque quando tu olha no amplo, tu vê que o nosso país ele está extremamente abandonado, o nosso país está precisando de uma reorganização e ninguém, eu que desbanquei aqui, perdi 3 dias de salário indo para lá, para Curitiba, quando o Lula foi preso, que chorei que minhas filhas acharam que eu ia ter um troço, que parecia que, assim, para mim, aquele dia foi, dizem que não tem inauguração de ditadura ou qualquer coisa, mas o dia que o Lula foi preso, para mim, foi, assim, o dia da morte da democracia. Foi o dia que eu entendi. E por isso, realizem-se, para nós é difícil aturar Geraldo Alckmin, pelo amor de Deus, né? Randolfo Rodrigues, lava-jatista, né? Mas, imagina o que é para o Lula. O Lula não é burro. Quem vota no Lula, quem conhece, quem está acompanhando, sabe que o Lula burro não é. Então, se ele tem capacidade de engolir, é porque ele sabe, primeiro, que ele vai ter domínio sobre a questão, e segundo, ele tem que contar conosco como retaguarda, porque isso é uma das coisas que a gente vai ter, que eu realmente acredito que a gente vai ter que dar uma boa retaguarda para tanto o PT quanto a presidência do PT. E vocês comentaram, eu vou ler uma notícia aqui para a gente dar continuidade, porque hoje a gente vai falar sobre militância, e aqui vou ler uma notícia, que é uma notícia boa, e vejam o poder do chuchu. Enfim, eu não gosto do chuchu também, tá? Mas veja o poder do chuchu. Você, dona de casa, compre seu novo alvejante de chuchu. Limpa, limpa. É meio nojento, enfim, a gente não gosta, mas limpa. O PSB concordou em usar o desempenho nas pesquisas eleitorais como critério dos partidos para decidir quem será o candidato do grupo ao governo de São Paulo este ano. Se o ex-prefeito petista Fernando Haddad ou se o ex-governador PCBista Márcio França, o aceite tem uma condição, que só sejam levados em consideração os levantamentos feitos após Geraldo Alckmin, o Chuchu, se filiar ao PSB e ser confirmado como candidato a vice-presidente de Lula. Nas últimas pesquisas eleitorais, Haddad apareceu na frente de França. No Datafolha divulgado em dezembro de 2021, por exemplo, Alckmin liderava com 28%, seguido por Haddad com 19%. Já cabe dizer que Alckmin já disse que tem que votar no Haddad. Então, isso pode somar esses dois primeiros. E França tem 13%. Com Alckmin fora da disputa, a avaliação é que o PCBista pode avançar sobre o petista. Então, agora fica definido mais questões sobre essa candidatura ao governo do Estado. O que nos cabe nesse momento, se a gente quer Fernando Haddad como governador em São Paulo? E por que é importante eu aqui do Rio Grande do Sul falando Fernando Haddad, governador de São Paulo, que é um bolsão de votos que tem por vício ter coronelismo? Como assim? O Sudeste não é coronelista? É sim, o Sudeste é um coronelato, sim. E foi o coronelato do Maluf, foi o Pita, é um coronelato. E nós, do PT, se tivermos a mínima chance de adentrarmos esse coronelato, talvez nós tenhamos menos, olha que lindo, gente. Agora morreu um professor de português. Nós temos menos chance de ser mal compreendido. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Tem um grande amigo aqui que segue o canal, que é o Joner Lima, e Bagé é
fronteira do Rio Grande do Sul. Tu falou do interior. Nós temos que ter muito certo que o interior dos estados, pelo menos do que eu conheço, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, o interior é muito difícil. Tu tem gente de luta, porque a esquerda que tem no interior de São Paulo é a esquerda que a gente tem que se ajoelhar e agradecer, porque passa, assim, horrores. E o Joner sempre disse que em Bagé o PT jamais seria eleito por qualquer uma coisa. Ele elege 10, 15 vereadores, tem um do PT. Quando o Olívio Dutra foi governador do estado do Rio Grande do Sul, Bagé elegeu governador do PT. Prefeito. Santa Maria é outro posto de gente rançosa e ainda tem uma questão militar muito forte. Depois que elegeu o Olívio, teve chance para o PT. Nós temos os gringos aqui, que a gente chama de gringo, os de origem italiana. A região gringa, vinicultora aqui do Rio Grande do Sul, Caxias, um monte de cidades elegeram o PT. E o que é mais interessante, uma amiga minha chamada Miss Queijo, que era da região de Carlos Barbosa, ela disse, Dani, se o PT quer se eleger em Carlos Barbosa, eles fazem chapa com PSDB, com PDT, é uma salada. Por quê? Porque se não fizer isso, não ganha. Então, se o interior, Carlos Barbosa, no interior do Rio Grande do Sul sabe disso, a gente tem que saber. E agora cabe uma coisa que eu gostaria de comentar antes de passar para os guris. Se a gente está vendo que agora periga o França passar na frente do Haddad e isso ser pressão para o Haddad não ser candidato a São Paulo, qual é, na minha opinião, o mote de quem é de esquerda petista no estado de São Paulo? É falar do Boulos? É falar do Alckmin? Ou é fazer o povo conhecer o trabalho de Fernando Haddad? Nós vamos discutir Alckmin e perder o coronelismo sudestino de São Paulo? Mas, Cabelo querido, como é que tá? Bora lá. Daniela, primeiro assim, o PT já definiu o Haddad como candidato. Não existe nenhuma forma, não existe nenhuma maneira, não existe nenhuma articulação que faça isso retroagir. Isso não vai mudar. O Haddad é candidato, porque se viabiliza quanto opção realmente para o estado de São Paulo. E a posição do Geraldo, que apesar ainda muito de bastidores, foi falar para o França que se ele for o vice do Lula, ele vai apoiar o candidato do Lula, porque ele não acha coerente, né? O PSB, quando a gente, toda a história do PSB que a esquerda tem próxima tal, gosta dessa queda de braço, gosta de imposições que eles não têm força para bancar, né? O Márcio França tentou se reeleger, perdeu para o Dória, perdeu para o João Dória, numa campanha muito desarticulada, inclusive com os votos do PT. O PT votou não se declarou oficialmente, porque o Márcio também não se posicionou oficialmente com relação ao Haddad. Mas os votos do PT foi para o França. Eu não votei no França, porque para mim ele era muito parecido com Dória, eu confesso. Vou votar nele para senador se ele quiser ser senador da esquerda, né? Acho que é importante a gente deixar bem claro isso. O nosso candidato a governador aqui em São Paulo é o Haddad. Até 2016, no golpe, o PT governava aqui pelo menos 18 milhões de pessoas, né? A gente tinha Grande São Paulo, que era governada, nós chegamos a governar Santo André, São Bernardo, Diadema, Osasco, Carapicuíba, cidades muito populosas. Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado. Então, assim, o PT mostrou que tinha experiência, que tinha condições de governar o estado, né? Porém, nós nunca tivemos a oportunidade de disputar com chances reais para governar o estado de São Paulo, porque, de fato, o PSDB, o PMDB sempre teve muita força nisso, né? Sempre teve força no interior, mesmo a gente governando tanta gente. E tem uma coisa também com o PT,
que assim, nós somos... Eu estou falando do PT porque assim, não teve outra experiência de esquerda nas grandes cidades, então a gente tem que ser partidário nessa discussão. Esperam muito, quando o PT entra no governo, de entrar o Messias para governar, né? Eu vou falar um pouquinho da capital, que eu participei da gestão da Marta e da gestão do Haddad. A Erundina, o primeiro governo do PT na cidade, fez um governo ideológico, um governo importante e tal, não tinha reeleição, perdemos para o Maluf. Maluf elegeu Pita, né? E assim, foi 2 gestões consecutivas de declínio, né? Vender o sistema de saúde, vender as empresas de ônibus, assim, foi um caos. A Marta assumiu, coloca de novo o governo no trilho, né? Na gestão que foi a Marta Suplicy do PT, não é a gestão da Marta, mas era a gestão do PT, uma gestão muito consolidada, muito muito abarrada com o PT, muito à esquerda. Foi a gestão mais esquerda que essa cidade já viu. A Marta perde a eleição com 87% de aprovação do governo, entra o Serra, que abandona, Kassab, etc. Volta ao Haddad e põe de novo nos trilhos. Então, assim, sempre que a população precisa de um Messias, elege o PT. Né? Enfim, a gente dá um rumo para o lugar, perde a eleição. Eu tenho medo que isso aconteça no estado de São Paulo, né? Porque, assim, é muito tempo de um grupo. Esse grupo que está aí, antes de surgir o PSDB, já estavam governando São Paulo. Porque eles vêm antes da fundação do PSDB e continuaram. Acho que só interrompe esse ciclo com o governador, esqueci até o nome dele, que mandou matar todo mundo lá no Carandiru. Fleury, que não era do grupo. E eles mantêm esse time até hoje. Então, assim, aí você tem um estado que você vai daqui para qualquer cidade, você gasta muito de pedágio. Você tem, assim, um ICMS absurdo. Você tem, assim, o interior do estado falido, que as empresas foram embora. Não tem indústria mais no interior de São Paulo, né? E assim, como é que você reverte tantos anos de descaso, né? Então, a gente tem isso. Mas só retomando o raciocínio, o Haddad é a saída hoje para a esquerda no estado de São Paulo. Mas, assim, Rio Grande do Sul é um estado importante também, que a esquerda precisa voltar a governar. Né? A gente tem lá essas células nazistas, assim, eles mostram um lado do Rio Grande do Sul que é para pautar a esquerda. Falar, aqui vocês não têm chance, olha o que nós temos. Temos nazista aqui. Não, mas peraí, você tem um grupo de trabalhador, você tem um MST consolidado, você tem universidades de esquerda, você faz divisa com outro país que é... Você tem toda uma transformação do estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina eu já não conheço muito, mas assim, tem um sindicalismo muito forte. Mas a direita começa a nos pautar. Ó, aqui vocês não entram por conta disso. Não, nós temos condições de governar, porque assim, você mesmo acabou de dar dados aí, Daniela, que assim, quando o Olívio Dutra foi governador, nós entramos em cidades que ninguém acreditava. Só me alongando um pouquinho, mas assim, até uma experiência que assim, o Ricardo, quando eu fui para Ilhabela, eu tive aí há pouco tempo com o Fabiano Leitão, eu conheci Ilhabela pelas praias, mas não tinha entrado na vida política de Ilhabela. E todo mundo falou, não, Ilhabela é conservador, que não sei o que. Cara, nós fizemos ato no meio da praça lá, de uma praia onde acontece todo, né, onde a grana corre Ilhabela, a gente estava ali no meio da praça fazendo barulho com microfone, distribuindo material de esquerda, do Lula Livre. O pessoal foi até a nossa mesa, nós fomos no restaurante almoçar, o pessoal foi na nossa mesa nos cumprimentar, tirar foto com a gente. À noite, nós fomos para um local, o Ricardo levou a gente no local, está acontecendo um sarau com a garotada maravilhoso. Assim, peraí, Ilhabela não é tão conservador quanto a gente imagina. Né? Nós precisamos agora dialogar qual que é a narrativa que a gente precisa chegar para essas pessoas, que a gente tem que entrar...
Então, é possível a gente estar em todos os estados, não precisamos estar com o PT, mas precisamos ter governos populares, né? A gente precisa ter política popular, política à esquerda, porque, assim, a América Latina é socialista, só ainda não descobriu isso porque a direita nos pauta demais. Desculpa me alongar tanto aí. Não, excelente. Querido Ricardo, e é bem isso que tu falou. Sabe quantos anos, deixa eu só dividir aqui o espaço, aqui em São Leopoldo nós vamos fechar o 4º mandato do PT. São Leopoldo, berço da colonização alemã. Porque eu falo muito dessa questão do nazismo, porque realmente ela existe, ela é uma realidade, ela está empoderada graças ao Octávio de Carvalho, entre outros, né? Então, mas aqui, 4º mandato do PT. Banazzi velho já está assim, ó, já nem tem mais sorte como ser prefeito, a não ser que ele largue para outro, mas é isso. Ricardo Luca, querido, PSB, agora querendo uma vaguinha de interesse. Aqui também, eles são bem cretinos, assim, o Beto Albuquerque. É engraçado, porque uma parte da esquerda, ou dita esquerda, a primeira facada que eles querem dar nas costas não é da direita, eu volto a dizer, é no PT. Mas Ricardo Luca está contigo. Não, mas é isso mesmo, Dani. A gente está muito vidraça, né? O PT vai ser atacado realmente por todos os lados, isso não tem dúvida. Na verdade, todos eles, existe uma briga de poder aí que não vai ser. O pessoal esquece ideologia, esquece de que lado que está e vai para cima. Eu acho que esse vai ser o resumo do ano que a gente vai ter. A gente vai ter que se acertar com o ataque da direita, da extrema-direita e alguma coisa da esquerda também. Não vamos passar batido mesmo. Vai ser um ano daqueles. Mas eu vou voltar a dizer, eu estou muito otimista. Eu acho que a gente está organizado, a gente está organizadinho, a gente está com tudo arrumado. A nossa comunicação acho que está muito, muito boa. E ainda tem mais um fator. Agora pode vir fake news, porque a realidade está batendo, desculpa a palavra, na bunda. E aí não tem como fugir, o pessoal não vai ter como escapar. A realidade bate, e aí não tem mamadeira de piroca, não vai ter kit gay. Eu acho que é por aí, Dani. Acho que esse é o nosso caminho e eu estou realmente achando que a gente vai fazer uma eleição histórica aqui. Eu acho que a gente vai ter uns 300 deputados de esquerda, a gente vai fazer uma grande bancada, a gente vai... Vamos encher de governador também, acho que vai ser Lula presidente, a gente vai, acho que realmente nadar de braçada e eu espero muito que aconteça. Eu queria só um comentário, Dani, se me permite. O Lula também com a conversa, voltando àquela primeira história, conversando com o PSB, com o PSDB, com os setores do PSDB, com a rede, etc. Não existe conversa com o Centrão. Então, esse é um detalhe que a gente precisa também se apegar. Ela pode demonizar, mas, assim, não existe conversa com o Centrão. O que o Bolsonaro fez com o Centrão, né, esse caso é um caso de amor abusivo, né? Que ele, né, seria mais ou menos isso que ele tem com o Centrão. Não vai ter. Né? Você quer entrar no programa, você vai entrar no programa agora. Não vamos negociar com o Centrão. Então, assim, o Lula também está usando dessa artimanha, dessa força, para construir, de fato, uma bancada que você não fique refém através de emendas bilionárias, apesar de tudo que o Bolsonaro está fazendo, vai ter que construir agora para quebrar, porque assim, depois que tomar posse não adianta. Então, acho que a gente também, além de tudo, precisamos fazer essa crítica, mas com esse viés, com esse olhar de estar fugindo do Centrão, ou então tentando desmontar esse tal de Centrão aí que manda no Brasil
desde do tal descobrimento. E tu sabe que eu tenho aqui um momento besterol duplo carpado, tá? Primeiro eu digo que o Bolsonaro é o rei merdas, né? Ele tem uma mão sexual, porque se ele tocou, né? Não tem igual, é o mão sexual. Ele pegou os milicos, cara, os milicos, com as vivandeiras da ditadura. Esses caras estavam com um poder sobre o inconsciente coletivo da população que até meter a mão na grana da educação, essa gente meteu. E o Bolsonaro, com essa mão sexual dele, ele conseguiu, botou a mão nos milicos, cara, já juntou, começou a dar um cheiro forte, aquele negócio assim, já não é nem batendo na bunda, né? Batendo na nuca aqui, entendeu? O cara já tá ali assim, pulando, porque tá aqui assim o nível do rebosteio da canção. Então, assim, ó, outra coisa é o Centrão. A prostituição que envolve as nossas, os partidos políticos e a prostituição que envolve determinados tipos de instituições que temos, ficaram muito claras com o Bolsonaro. Eu acho que se nós tivéssemos tido, por exemplo, sei lá qual dos candidatos, o Meirelles, digamos, o Meirelles tivesse ganho a eleição de 2018, ia ser mais difícil de tirar, porque a direita, ela faz a mesma coisa que o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é o rei merdas, ele tem a mão sexual. Ele tocou, ele faz pornográfico o negócio, porque tu pega um ranço assim, tu fica, meu Deus do céu, vontade. Por isso que eles calcam ódio na gente, né? Não é normal. Você que é do PT, que é da esquerda, e você que não é só paz e amor, não, você tem razão. Tá uma bosta. E a gente tem que estar no ódio. E agora eu vou aproveitar aqui o Comitê Lula Livre lá de São José do Rio Preto e agradecer ao Carlos Santos, porque, gente, a direita que nós vamos lidar, ela é delirante. Eu nem vou falar nada, eu só vou ler o que o cara postou e depois o Cabelo e o Ricardo Luca vão falar, porque assim, ó, chega, cara, olha, é de escorrer o útero perna abaixo, tá? E eu não tô brincando, que vocês vão ver o tamanho, sabe? Vocês aí, cuidado, dá uma pensa bem, momento assim, ó. Eu vou até colocar o teaser antes de mostrar o que é o comunicado do que está acontecendo. Mas, assim, sessão gorfo, né? Vamos gorfar. Olha, e vocês vão ver que é pouco, rapaz do céu. Eu nunca consegui usar drogas o suficiente para pensar o que pensa Theo Becker. Agradecendo ao Carlos Santos que me mandou. Eu não sei se vocês viram isso, mas isso aqui é um primor da loucura humana que, cara, olha, vamos lá, gente. Vamos nos preparar, povo de luta, povo do PT, povo de esquerda. Olha só como é que vai ser. Posse do Lula. Primeiro dia, fim do Telegram e do Instagram. Segundo dia, soltar 80% dos bandidos presos e doar a Cuba 5 bilhões de dólares. Terceiro dia, retirar as armas do cidadão de bem e fingir que queimou as armas, mas desviando-as para o tráfico. Quarto dia, gente, pensa bem, kit gay e prender os héteros. Cabelo, um programa de governo, hein? Tá louco? Tá contigo, Cabelo. Quero ver agora tu destrinchar o nosso programa de governo conforme Theo Becker. É difícil. É difícil. Assim, primeiro eu queria parabenizar pelo nome. Que nome bonito, Theo Becker de Oliveira. Nome de branco, classe média. Eu estou vendo aqui que ele é cabeludo, loiro, assim, é o estereótipo da nova direita, né? Porque assim, hoje eu estava respondendo, eu até parei de responder, porque assim, tem um militarzinho de direita, e ele sai com o microfone, eu esqueci o nome dele, enfim,
não dei nem importância. E ele intima uma criança para debater. A menina deve ter 13, 14 anos. E ele debatendo com ela sobre a questão do aborto. Assim, o cara parece um rinoceronte. Ele tem um braço que é desse tamanho, deve ter uns 50 de diâmetro, né? Todo tatuado. E ele é militar, aquele jeito militar de falar. E assim, é de uma imbecilidade que eles inventam a mentira, mas mais imbecil é quem recebe essa informação. Mas assim, as pessoas que tem gente que recebe e repassa, né? Mas esse tipo de fake news, se ele for muito compartilhado, né? E você vê assim, tem todo um estereótipo da pessoa, o cara é loirinho, branco, a foto eu posso que nem é dele, nem o nome é dele, né? Mas ele impõe uma credibilidade da classe média branca. E isso termina virando uma verdade. Pô, que motivo esse cara tem de mentir? Né? O cara é branco, o cara é bonito, olha o nome dele, Tel Baker. E eles vão usar dessas armas ainda. Eles não desistiram do fake news. Mas assim, a gente tem que começar a se preparar, o pessoal de esquerda, isso vale a dica, cada celular nosso vai virar um comitê, né? E não um comitê do Lula presidente, mas um comitê de vigilância contra fake news, contra essa mentirada, contra essa... Às vezes até divertido, né? Pena que tem um estrago por trás disso. Você tem um efeito muito devastador, que aconteceu isso com o Bolsonaro. Eu não vou falar que é mentira ou que é verdade, mas, por exemplo, a facada. Qual que vai ser a mística dessa campanha? Porque a facada já não cola, né? Se acertou a facada, foi mal dada, mas a maioria das pessoas não acredita que ele levou facada. Então, assim, qual que é a mística dessa campanha? Então, eles vão começar assim, esse Tel Baker, tem milhares de Tel Baker, que cada um vai inventar. Essa foi muito absurda, mas tem algumas fake news que eles colocam que ela pega a do triplex, que é a grande fake news. Ela pegou, né? Assim, e quem fez a fake news foi um juiz, que até então o Moro era juiz, né? E ela pegou. Então a gente precisa estar preparado, cada celularzinho desse, olha, vamos denunciar, porque assim, vai ter, o PT mesmo já tem canais para fazer a denúncia de fake news. Então, assim, nós vamos começar a utilizar isso, vamos começar a denunciar esses absurdos, começar a pegar esses robôs, começar a denunciar as redes sociais que começar a usar seus algoritmos para promover esse tipo de gente. Então, assim, é o Facebook? Então, assim, vamos começar a sair fora do Facebook e começar a entrar com ações de calor, porque não pode uma rede social desse tamanho, com tanta que rola, ela está influenciando a campanha, né, a campanha política de um país. Então, assim, nós vamos estar parados. Desta vez, a esquerda está mais eficiente na sua comunicação, ainda mais na sua comunicação de rede, e a gente vai combater a fake news, mas com a verdade, mas com proposta, etc. Né? E 5 bilhões para Cuba, gente do céu. Eu acho que a gente tinha que realmente tuchar dinheiro em Cuba, mas nós não temos dinheiro para tuchar em Cuba, infelizmente. Porque os cubanos, porque assim, a direita brasileira, desculpa, Ricardo, só vou fazer esse último comentário, a direita brasileira, não, ela usa a tática do ministro da propaganda do Hitler, né, o Goebbels, Joseph Goebbels, né, para falar mal do comunismo. Cuba não é um país miserável, não é um país desgraçado, como eles falam. Cuba é um país que tem um embargo econômico, e essa tática da Rede Globo, quando mostra Cuba, quando mostra... agora é a Rússia, né? Os comunistas vão invadir a Ucrânia, que não sei... Então, assim, essa tática do ministro da propaganda Hitler, só que agora na versão tupiniquim, nós precisamos também começar a combater, né? Porque é uma inverdade quando você fala que Cuba tem um monte de gente passando fome, porque não tem.
Cuba não tem smartphone. É uma pena, mas porque os Estados Unidos não permitem. Então, assim, essa é a verdade e nós vamos começar a desconstruir isso. Porque se você falar assim, olha, um país socialista não dá certo, olha a Cuba. Então, assim, qual país capitalista deu certo na América Latina, no leste europeu e na África? Alguém sabe responder? Essa é uma pergunta simples que você pode jogar na rede, que nenhum anticomunista, né? Ou então, o pior ainda, que é a maior invenção do capitalismo, que é o pobre de direita, consegue responder. Então, essas fake news nós vamos combater com a verdade, com a discussão, com o debate político e com muita ironia, porque, assim, é irônico a forma que eles se comunicam. É tragicômico, né? E aqui eu já deixo para o Ricardo Luca e o Cabelo poder complementar, que a Maria Angélica Coldbelli está perguntando isso realmente, né? A gente tem que difundir como denunciar essas mensagens focadas em mentiras, né? Até porque aqui o querido o Luciano 2022, ele trouxe que daqui a pouco eu vou falar essa notícia, porque daí não é a fake news. Aí é o inimigo pior ainda, mas daqui a pouco. Ricardo, querido, tá contigo. Bom, deixa eu me recompor aqui, que eu caí, né? Deixa eu me acertar aqui. Bom, o PT montou alguns canais para desmontar fake news, né? Acho que isso é importante a gente ir divulgando isso bastante. E eu acho que vai ser isso, é o que a gente estava falando. Eu acho que a realidade vai falar mais alto do que esse tipo de fake news. Agora, tem algumas que é hilária, né? Qual o nome? O rapaz, o Becker, né? Que deve ser, o nome deve ser Barbosa, o nome do cara, mas ele já... Cara, deixa eu explicar para vocês que isso aí é um ator, esse aí é surtado, assim, ó, esse aí tomou água do parto e alimentava-se direto do intestino de mamãe. Porque, cara, isso aí só pode ter comido muita merda na infância e, assim, ó, congelou a água do parto, até hoje ele tem no gelinho dele com água de parto. Porque, cara, ele é muito burro, mas ele é o burro que é capaz de virar um Olavo mesmo, né? Porque o Olavo começou assim, como disse o Rogério aqui, né? A Pepsi é adoçada com feto, né? Sim. Tu olha para isso, primeiro que é um absurdo, né? Que tu separa o joio do trigo, aí tu pega o joio, o chorume, e esses caras te seguem. Isso é que fez o Olavo e é o Theo Becker. O Theo Becker, até se comparar a Jesus, ele se comparou. Pra vocês terem noção. Só que ele diz que ele é que nem Jesus e por isso ele deixou o cabelo dele crescer. E ele jura que Jesus era branco, cabelo, né? Porque a gente sabe que no Oriente Médio todo mundo é branco, né? Todo mundo. O branco, do olho azul, muito comum, muito comum. Normal. A gente confunde até, se tu olha o nariz pequenininho. ou é do Oriente Médio, a gente não sabe. A gente fica na dúvida. O nariz todo narizinho bem feito. Exato. Praticamente tudo sueco. E aí esse cara, ele disse que ele é que nem Jesus. E por isso ele tinha que fazer a novela da Record no papel de Jesus. Porque ele nasceu no mesmo dia. Entretanto, em novembro. Sabe? Enfim. Ele é um delírio, cara. Porque assim, ó, isso aí comeu danoninho cocô desde a primeira vez que pegou num potinho. Deus que me perdoe, mas tá contigo, a mãe jogou a criança e criou a placenta? Seria isso, Ricardo? Você com certeza. Botou o bico no cordão umbilical e disse, vem, neném. E tá ali agora. Não, olha, eu vou contar uma história aqui. Eu sou conselheiro de saúde daqui da Ilhabela. E teve uma discussão homérica aqui sobre os navios com Covid e tal. Mas essa discussão começou com a seguinte conversa. 2 conselheiros falaram que os navios não podiam mais atracar. E falaram do Covid en passant, mas o que foi dito aqui é de chorar. Um deles falou o seguinte: descem 2.000 passageiros do navio e muitos deles vão na vila, que é o local de desembarque, vão na vila e roubam. Ele fala ainda engraçado, ele fala assim: roubam
as lojinhas. E aí veio a suplente dele e falou: e além disso, eles vão na praia e fazem xixi no mar. Aí eu falei: bom, o pior de tudo é o terceiro grupo que, além de roubar as lojinhas, fazem xixi ao mesmo tempo. Então isso é terrível, né? A gente não tem como escapar dela. Então é nesse nível que a gente está falando. A gente está conversando sobre isso. É nesse tipo de argumentação que a gente vai ter que trabalhar nessa eleição. Essa vai ser a conversa. E que paciência para falar, para responder isso, viu? Que paciência. E agora nós vamos ver, porque o Luciano trouxe um caso que eu acho bem interessante, a notícia ser dita antes da gente, que a gente daqui a pouquinho já vai encerrar, mas eu acho que é importante a gente ter essa notícia aqui pela cretinice do doutor Edir Macedo. O Bolsonarinho deve ter dado uma molhada de mão ali, porque o Edir estava largando de mão. Até eu acompanho o Medo e Delírio em Brasília, e o Edir já estava com o pezinho para fora e já flexionando o joelhinho para pular para fora do barco. Agora ele voltou atrás, é sinal que o Bolsonaro deu dinheiro. Porque a miséria, obviamente, esses pastores que sugam dinheiro perdem grana, né? O governo do PT, essa é a dubiedade. Quando tu distribui renda, o problema é que uma parcela termina parando na mão desses cretinos, esses pastores aí, que são tão tenebrosos quanto o Olavo de Carvalho e muito mais vorazes pelo dinheiro alheio, né? Mas a notícia é a seguinte, lá do blog da Cidadania. A Igreja Universal do Reino de Deus defendeu, em artigo publicado em seu site, que é incompatível ser cristão e votar em candidatos de esquerda. A fome é compatível, a morte é compatível, só não pode votar na esquerda, tá? Segundo o texto, que não está assinado, os, abre aspas, esquerdistas travestem-se de defensores do povo, fecha aspas, e pretendem, abre aspas de novo, repetir no Brasil fórmulas desgastadas e ineficazes, incluindo-se aí os regimes ditatoriais, e espalhar mais o caos, para que suas atitudes de desgoverno não sejam notadas. Fecha aspas. Eles estão falando do Bolsonaro, não, estão falando do governo dos esquerdistas, enfim. O artigo também atribui à esquerda a culpa pela polarização política atual. Está pesando ter apoiado o Bolsonaro, né? Causadora de brigas que, segundo o texto, abre aspas, fazem parte de uma estratégia maléfica para confundir ainda mais a população e angariar o voto dos incautos para os esquerdistas, fecha aspas. Com linguagem direta, direcionada ao leitor, a publicação destaca 5 pontos de debate diferenciando o que seria o, entre aspas, modo de agir do cristianismo. Pegar dinheiro dos outros e sair correndo. Não. E o da esquerda. Então, ele coloca família, formas de governar, crença, lados e unidade. Ou melhor, ele primeiro articulou um negócio e depois começou a fazer uma coisa mais auspiciosa. Por que será que eles fazem isso, né, Cabelo? Nós, professores, sabemos bem por que eles fazem isso. Por que tu começa especificamente criando um inimigo e depois tu coloca numa base meio nebulosa? E para aquele que te ouve realmente não entender, porque quando diz assim, porque é família, formas de governar, crença, lados, que a pessoa não pode ter lado, ela, sei lá, não pode ser tridimensional, não estou entendendo. E unidade. Então, assim, por que eles criam esses termos? Só para dar uma alertada aqui. Porque quando tu não entende, quem está te dando a orientação é o cara que vai ter que te dar a interpretação do que ele está falando. Então, ele não só está te dando a informação, como ele se torna o grilo falante da tua vida. Você, Pinóquio burro, né? Você precisa de mim para o entendimento. Essa notícia do blog da Cidadania, e isso aí é perigoso. Querido Cabelo, vai ser bucha. Vai.
Assim, eu tenho um profundo respeito com a religião de todo mundo. Né? Eu tenho grandes amigos que são padres, grandes amigos que são pastores, pessoas muito sérias. Mas essa galerinha aí dessa nova teologia da prosperidade, do neopentecotismo, pentecostal, enfim, qual que é o grande medo deles? Primeiro, é as pessoas deixarem de ser desesperadas, né? Porque é o grande mote desse tipo de negócio que eles fazem é o desespero. Então, primeiro, vamos criar o demônio é o esquerdismo. Eu não sou esquerdista, que palavra horrorosa é essa, Ricardo? Esquerdista? Um monte de outra denominação. Mas eu preciso criar o demônio é de esquerda, ele é vermelho, cor do sangue. Eu não, eu sou socialista, uso vermelho, que é a cor da paixão, a cor da força, a cor né? Você tem uma série de outras formas. Mas nós vamos acabar com o desespero desse povo. Né? Eu lembro que aquele Silas Malafaia, que eu acho que aquele cara, ele vomita ódio, é uma coisa incrível, né? Que parece que quando ele abre a boca vai ser um escorpião. Eu acho aquele o pior. Né? O possível vice do Bolsonaro, que vai ser a chapa dos infernos. Eu lembro que quando a Tammy Gretchen, que é a filha da Gretchen, transa, um vereador aqui em São Paulo, lamento que ele é do PL, né? Mas enfim. Né? A Natura, acho que foi a Natura Boticário, fez uma campanha do Dia dos Pais com ele. O Silas Malafaia saiu cuspindo pragas de gafanhotos, e acho que até aqueles gafanhotos antes da pandemia que estava lá, saiu da boca do Silas, falando Porém, ele sentiu que a irmã que vai lá, deposita o dízimo, que vai à igreja, que entra lá para o lado da igreja, etc., ela vende o catálogo da Natura para sustentar a família dela. E ele não percebeu que esse povo que está indo na igreja dele, e ele batendo, mas assim, dali ele tira o sustento. Tanto que quando ele percebeu, os fiéis se incomodaram com essa posição dele, ele não mudou de postura, porque, né? Mas ele se neutralizou, ele ficou quieto, parou. Tá? Mas nós vamos ter certeza que o retorno do governo popular, um governo de esquerda, um governo socialista, não esquerdista, mas um governo socialista, de fato, vai diminuir o desespero dessas pessoas. E elas vão começar a contestar esses milagres absurdos que eles estão defendendo. Né? Porque, assim, nós vamos falar, olha, o ganho real é do salário mínimo, não é o pastor. Você tem obrigação com Deus, não é o problema nosso. Mas seu desespero está acabando por conta de políticas públicas que a gente está fazendo. Então, você pode ir para a igreja, você pode exercitar a tua fé, você pode viver em comunhão, em comunidade, que é importantíssimo para as pessoas ter religião por conta de todos esses preceitos. Mas a exploração, ela vai acabar. Né? E os pastores sérios vão, de fato, começar a pegar o que precisa, e esse bando de charlatões que existe vai acabar. Eu tenho essa sensação. Ricardo Luca, querido, mas a Iurde é um balde. Isso assim, ó, o pior assim, ó, Cabelo e Ricardo. O Malafaia foi numa reunião, naquele negócio que eles criaram agora, como é que é? Conserva Talk. É um podcast. Imagina, olha o nível. Ricardo Salles, o neto do Figueiredo, que até hoje a gente paga para esse vagabundo não fazer nada, daí ele faz o Conserva Talk, né? Que recebe pensão vitalícia. E quem mais que estava junto? Eu sei que até o Ernesto Araújo, que é o único ranço que eu tenho para Araújo do meu sobrenome, a hora que eu penso nesse Ernesto, estavam tudo junto e convidaram o Malafaia, mochila de criança, sete pele, e o Malafaia já estava falando mal do Edir Macedo. Talvez isso seja para acalmar também. A gente tem que fazer essa leitura, porque o neopentismo no costal, como dizia meu pai,
né, esse neopentelho no costal, ele tem muitos viés. Então, cara, e é um querendo comer o fígado do outro. Eles são parecidíssimos com a extrema-direita, né? Então, o Malafaia estava dizendo que eu não vou falar aqui, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Tem muita gente na igreja neopentecostal e vai fazer o quê? Vai se abraçar? Ganha o Lula, ganha qualquer um, vai se abraçar. E eu estou dizendo aqui que nós temos que cuidar, porque ele vai fazendo assim, né? Parece que alguém sempre puxando alguma parte dele que dá uma afinada na voz, né? Mas, enfim, e ele falou muito sério. Não, às vezes parece que ele puxa a cueca, eu acho, sabe, dá um alto cuecão e ele fala assim, comunidade, né? Porque parece que dá um repuxo assim na pessoa. Mas, enfim, não se sabe qual é o bendito do acontecimento do Malafaia que ele faz esse tipo de coisa. Mas ele começou a falar mal do Edir Macedo e, pelo jeito, cobrando um viés bolsonarista da IURD. E agora a IURD lança esse texto. Nós podemos criar esse fantasma, provavelmente ele vai existir, essa questão da luta contra esses pastores, ela vai existir, mas nós temos que ter também essa visão um pouco mais ampla de que a gente conhece pastores maravilhosos, como o pastor Ariovaldo, pastor Henrique Vieira, lá do Rio de Janeiro, enfim, né? Mas nós temos que ter noção que entre esses que são gananciosos e que vendem o terreno no céu, entre eles também não há paz, não. Porque Jesus, o sete pele, mochila de criança, está em várias partes. E entre eles também se acusam de ser o sete pele, mochila de criança, né? A parede vermelha ou a parede roxa, enfim, a infiltração do banheiro, né? Tudo isso é coisa do demônio. Mas, Ricardo Luca, querido, só para colocar mais um quesito aí, porque vai ter disputa. E o que é publicado, se não foi assinado, já se preparem que isso pode ser usado como não fui eu, foi alguém que escreveu no jornalzinho da IURD. Mas, Ricardo, querido, está contigo. Bom, deixa eu dizer primeiro o seguinte, de onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo, né? Então, a gente esperar alguma coisa de Edir Macedo, Silas Malafaia, não vai acontecer. E eu estou achando ótimo estar aqui junto com o Cabelo, porque o Cabelo é um cara centrado, um cara que ele fala com tranquilidade as coisas e fica mais fácil para a gente concordar com ele. Mas é por aí, a gente não vai ter paz. Esses caras também não têm paz. E se a gente pensar bem, os jornalões estão fazendo a mesma coisa também. Não tá tão longe. Teve artigo da Folha, teve artigo do Estadão, assim, tenebrosos, coisa assim para deixar o Edir Macedo com dor de cotovelo. Então não está tão longe do Edir Macedo. Vai ser essa briga o ano inteiro, não vai ter, a gente não vai escapar disso. E a gente vai ter que ir desmontando cada artigo desse, a gente vai ter que desmontar, a gente vai ter que ter paciência com tudo isso. Então, não tem sossego, a gente não vai ter, não vamos esperar. E é isso mesmo, de onde a gente não vem nada, não vai vir nada mesmo. Esquece. Buenas, guris. Olha só os guris. Então, estamos chegando ao nosso final, 1h30, já é um exagero, os 2 guris sem poder fazer xixi todo esse tempo, isso aí é um desaforo, né? Isso é praticamente a igreja do Malafaia, você está sem mijar, porque mijar é coisa do capiroto, então vamos aos nossos finalmente aqui, porque senão... O pior é que isso era usado. Sabe que na educação física a gente estudou que determinadas coisas são utilizadas realmente diminuem a capacidade de raciocínio lógico. E algumas bases de treino era baseada na igreja dos Mormons, que fazia isso, não deixava o seu fiel ir ao banheiro. Porque daí o cara fica tão alucinado e tão compenetrado que o cara, às vezes, retém coisas ali, ele já começa a pirar exatamente nisso, sabe? De poder se curar. Então, em nome disso, nós não vamos deixar o Sete Pele tomar conta daqui, porque nós precisamos do Ricardo Luca
precisamos também de mim para a gente fazer campanha pelo Lula, esses esquerdistas. Então, querido Cabelo, suas considerações finais, muito obrigada. Tá contigo. Dani, espera só um minutinho, Dani. Eu queria entrar aqui no meio dessa conversa antes. E eu gostaria muito de dar um abraço em uma pessoa realmente especial, que é a Soninha, do Comitê Lula Livre, da estadual daqui de São Paulo. Eu vou contar alguma coisa, é rápido, Dani. A Soninha, eu entrei no comitê foi na época da eleição, e eu participei pouco aquele ano. Depois eu comecei a participar mais, e olha, a Soninha, é só elogio que eu tenho para ela, mas ela é brava, Dani. Ela é brava. A Soninha é muito brava. Ela começa a pedir para você fazer as coisas, você vai fazendo, e ela não se contenta. Ela vai pedindo mais, ela vai pedindo mais. Você fala, pô, agora eu vou me dar bem com a Soninha. A Soninha, tá bom, mas e o resto? Você fez? Ela não para. Ela é fantástica, é uma pessoa que depois a gente. Você precisava conhecer a Soninha. No meio disso, eu gostaria de dar um aperto aqui no cabelo, só finalizando da Soninha. Eu, com 60 anos, tá, eu fiz coisa que a Soninha mandou fazer que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Aquelas manifestações que eu te mandei vídeo e tal, eu nunca imaginei fazer aquilo. E é coisa da Soninha. Só para deixar claro, um abraço, Soninha. Você sabe que eu adoro você. E agora, fazendo uma pergunta rápida para o Cabelo. Cabelo, para onde que vai os comitês Lula Livre? Porque isso, assim, eu acho que foi uma experiência que o PT fez, não é só do PT, mas basicamente é de nós petistas e petralhas. E agora vai dar realmente uma mudança. Lula está livre já. E o que você fala para a gente, Cabelo? O que foi os comitês e como é que vai agora? Para onde vai? Bom, eu vou responder já a pergunta do Ricardo. Não vou fazer minhas considerações finais, que não sei se vai gerar mais um debate. Os comitês Lula Livre ele surgiu de uma forma espontânea, em defesa de fato. Saiu ali, Lula foi preso, muita gente foi preso junto com ele, né? Ali a gente estava sendo representado a prisão da democracia, né? O sequestro de um homem, de fato, um homem que pensa no bem, né? Não dessa forma hipócrita. Então, os comitês Lula Livre surgiram para ser essa defesa. O acampamento que durou 580 dias junto com o presidente, ficou ali na porta, o pessoal do MST, as vigílias, etc. Os comitês Lula Livre cumpriram o seu papel muito bem, de, primeiro, ajudar a tirar o Lula da cadeia, né, das masmorras do Moro, e conduzir em todas as vitórias do Lula, em todas as vitórias que ele teve do judiciário, né, os processos absurdos. Então, o comitê, como comitê Lula Livre, ele cumpriu o seu papel, de fato, né? Mas nós vamos além do comitê Lula Livre, Ricardo. Nós vamos além o Lula está livre, o Lula é candidato. Mas e o povo brasileiro? Está livre? O povo está livre do desemprego, está livre da carestia, está livre da fome, da miséria, ainda não tem a liberdade. Então, o comitê Lula Livre, o caminho dele é virar um comitê de vigilância agora para o povo, né? Então, assim, a gente não pode perder essa organização que teve, que vai além de um partido, né? Nós temos gente do PCdoB, nós temos gente da Rede, nós temos gente do PCO, do PSOL. Tem gente que não se identifica com partido, mas se identificou com a arbitrariedade que fizeram contra o Lula, então, assim, se juntou a nós. Então, a gente não pode perder essa organização. Então, o comitê Lula Livre vai virar comitê Lula Presidente, vai virar comitê de solidariedade, vai virar
qualquer outro tipo de comitê, desde que a gente não perca a organização das pessoas. Então está sendo discutido, vamos ter um encontro agora em fevereiro, possivelmente, se a gente tiver mais controlado aí, a ideia seria ter um encontro presencial, chamar os companheiros dos estados, né, para a gente discutir qual que é o próximo passo para onde realmente a gente vai caminhar, né, qual que é esse rumo que a gente vai ter, vai fazer uma discussão conjunta. O que não tem nenhuma possibilidade de acontecer é a gente finalizar os comitês. Isso não vai acontecer. Isso nós vamos permanecer mobilizados, permanecer crescendo, subir comitê, a especialidade da nossa querida Soninha, minha irmã Soninha, um beijo para ela, está se recuperando aí dessa gripe que chegou, a H3N2, sei lá qual que é a sigla, já que tanta sigla que a gente mais está aí se recuperando. Então a gente vai continuar com esse processo, vamos continuar aí nacionalmente mobilizando. O importante é a gente permanecer unificado. Essa é a nossa pauta. Agora, fazendo minhas considerações finais, Daniela e Ricardo, primeiro foi um prazer enorme, uma delícia estar aqui com vocês, um papo extremamente agradável. Eu estou, claro, na cozinha de casa, né? Estou na mesa de jantar aqui da minha casa, mas assim, realmente eu me senti bem à vontade, muita gente boa aí interagindo conosco, e enfim. Eu queria me solidarizar agora com o nosso querido Caetano Veloso, né? Acho que a gente não chegou a comentar nisso, que de fato foi muito prejudicado com a morte do Olavo de Carvalho, perdeu uma lambida em algum lugar, mais 2.800.000 de indenização. Mas, enfim, fora isso, eu queria dizer que estamos em plena atividade política de transformar o Brasil num país de sonho novamente, de ter um povo empregado, de ter um povo comendo 3 vezes ao dia, e a gente sabe que isso vai acontecer se o Lula virar presidente. Então, obrigado pela participação, pelo convite, estou muito feliz por estar aqui e estou sempre à disposição para estar somando com vocês aí em qualquer momento. Um beijo para todo mundo, um beijo para quem está nos acompanhando também. Muito obrigada, querido Cabelo, foi maravilhoso te conhecer. Ricardo Luca, nosso queridão, e quero só antes do Ricardo fazer as considerações, quero agradecer a colaboração, e agora os cachorros têm que latir, né, porque eu também estou em casa, na sala, daí os cachorros latem, aí é bom, porque é uma live, só falta a galinha vir aqui dizer que botou também, gato passando, enfim, como canta o Padre Marcelo da minha igreja, tem gatos voando nesse lugar. Mas eu quero agradecer também a colaboração aqui da Sueli Resistência. Eu estou com a gata deitada atrás do computador, a outra acabou de pular ali, então por isso que eu digo que tem gatos voando. Quero também me solidarizar, aproveitando essa fala do Cabelo, com o Chupacu de Goianinha, que perdeu um grande amigo, né? Um divulgador das suas ideias. Ricardo Luca, agora está contigo, fica sério. Pessoal, obrigado, valeu, Dani, fantástico. Do jeito que eu dou risada aqui, eu dou risada sozinho aqui vendo as tuas lives. Eu adoro, é muito, muito bom. E eu já vou pedir, então, já que vamos falar disso, eu já vou pedir inscrição no canal, pessoal da Daniela, ative o sininho, quem puder, seja membro. Só para aproveitar. E eu como presidente do Comitê Lula Livre daqui de Ilhabela, já vou cobrar os comitês Bozo Livre e Moro Livre. E eu prometo que eu irei na vigília dos dois, quando tiver já aberto. Obrigado, Dani. Valeu, Cabelo. Boa noite a todos. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Com certeza vocês virão mais vezes aqui no canal, porque esse ano a gente tem muito que trabalhar, mas a gente tem muito que rir também. Porque se tem uma coisa que mata o fascismo, que enfraquece essa gente, é a nossa capacidade de rir, não só dos outros, como da gente mesmo, como, enfim, festejar um pouco a vida, porque essa gente gosta de morte. E era isso, a gente está junto, está vivo, e não é pouco. E deixo aqui meu apoio
ao Caetano, que realmente perdeu hoje duas coisas importantes, duas agendas que ele vai fazer falta. Uma boa noite, guris. Muito obrigada. Obrigada para quem assistiu. Quem puder compartilhar, convidar mais gente para vir. Sempre é um prazer recebê-los. Era isso, pessoal. Até amanhã com Trincando os Ovários, às 14 horas aqui no canal. Beijo, boa noite. Beijo.